Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos agora numa nova série, essa é a terceira aula, onde estamos falando sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, alguém muito importante para a vida do indivíduo cristão, da igreja e também do mundo, e é isso que nós vamos entendendo ao longo desse estudo. No domingo passado falamos sobre a promessa do Espírito, onde Deus promete um novo Espírito para todo aquele que nele crê, e ele promete também o seu Espírito sendo derramado. E nós vimos não só as promessas, mas vimos o cumprimento e as consequências ali, claro, do cumprimento de Deus nos dar uma nova vida, e também o cumprimento de ter derramado o seu Espírito e como nós podemos viver uma vida na plenitude, quais são os benefícios de viver uma vida na plenitude do Espírito. Hoje, na nossa aula, vamos falar de um assunto que também é bastante corriqueiro e sempre as pessoas estão comentando, discutindo sobre esse assunto, que é uma vida na carne, uma vida no Espírito. Só que o tema aqui é da carne para o Espírito, para que nós possamos ver à luz das Escrituras o que ela fala a respeito dessa situação que nós, quando nos convertemos, saímos de uma natureza e migramos para uma outra natureza, uma natureza que antes estava desligada de Deus e agora uma natureza que está ligada a Deus. E aí nós vamos ver o significado, então, também dessas palavras, né? O que quer dizer da carne, o que quer dizer do Espírito. E assim nós vamos, através das Sagradas Escrituras, compreender como andar, uma vez que nós fomos chamados para a dispensação do Espírito, para viver na plenitude do Espírito, onde o Espírito opera com seu grande poder na vida dos eleitos e através dos eleitos. Amém? Então eu quero iniciar com um texto de Jesus, onde ele está dando um discurso aos discípulos e a todas as pessoas que ali o ouvem, em João capítulo 6. Eu vou ler somente um versículo para que nós possamos já iniciar essa nossa meditação e nosso estudo hoje, tá bom? O texto é de João 6, versículo 63, onde o Senhor diz: "O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida." Vou ler novamente e presta atenção. Diz assim: "O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho dado são espírito e são vida." Amém? Vamos agora orar ao Senhor pedindo que o Espírito nos conceda iluminação para entendermos as Sagradas Escrituras. Pai Santo, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de abrirmos a Bíblia e estudá-las. Pai Santo, a mim, Senhor, concede a graça de poder, de forma didática, clara, ensinar as Tuas Sagradas Escrituras. E a cada um que ouve, dá iluminação para entendimento, Senhor. Que agora, Senhor, o Teu Espírito se conecte com o nosso Espírito de tal forma que o entendimento acontece porque o Autor mesmo vai estar ensinando aos nossos corações, que é o Espírito Santo. Nos ajuda nisso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos ver nessa lição, como eu falei, da carne para o Espírito, essa migração de forma de atuar, de forma de viver no mundo. Existe uma forma de viver das pessoas não convertidas e existe uma forma de viver das pessoas convertidas a Cristo, que recebe do Espírito. Só que muitas pessoas que se converteram a Jesus Cristo ainda acabam vivendo dentro de uma forma de viver da carne ainda por conta de falta de experimentar o Espírito Santo ou de não compreender o que a Bíblia está ensinando sobre esse andar no Espírito, ao qual Paulo fala lá aos Gálatas. No capítulo 5, ele diz assim: andai no Espírito. E andar no Espírito realmente é muito importante para o crente, porque ao andar no Espírito é que ele consegue viver uma vida santa e consegue também realizar-se na vocação que Deus constituiu para cada um de nós. Então nós vamos ter um pouco de entendimento sobre isso.
o que nós precisamos primeiro entender é que em Cristo há uma clara divisão sobre essas duas formas de Deus operar no mundo. Por exemplo, na antiga aliança, antes da pessoa de Jesus Cristo estabelecer a nova aliança, era a dispensação da lei, vamos usar essa expressão assim. Era o tempo da lei. E no tempo da lei, o que imperava era a letra da lei, e um tipo de vida na carne. As pessoas, elas viviam na carne, e aqui carne, ela tem aquele sentido de uma pessoa não convertida, que não teve o seu espírito renovado, como nós falamos na lição anterior. Ele não recebeu desse novo Espírito de Deus. Tudo que ele faz por esforço próprio, usando suas próprias capacidades, sua própria inteligência pessoal. Ele não recebe nenhuma ajuda da parte de Deus. Ele vive autorregido, e essa autorregência, ela digamos assim, ela recebe a força da própria vontade do ser humano. Uma vontade corrompida desde Adão. O ser humano, segundo os teólogos, e principalmente a Agostinho, lendo Paulo, né? Quando Agostinho lê Paulo, ele entende justamente isso, que as pessoas, elas estão com uma vontade totalmente corrompida, a tal ponto de ela querer até fazer o bem, mas não conseguir, porque a vontade dela não quer, né? E aí é interessante porque existe aqui como se fosse uma vontade dividida. Né? Existe um querer intelectual, ou seja, do intelecto, dos pensamentos, de querer agradar a Deus. Mas existe um outro querer que é da natureza do ser humano, ainda não convertida, que quer o mal, que está habituado ao mal, habituado aos pecados, principalmente. Né? E o mal aqui que eu estou querendo colocar nesse sentido de viver uma vida em pecado. Então, essa é a condição da antiga dispensação. Na nova dispensação, agora, os convertidos recebem esse Espírito. Mas nós temos que começar a entender que quando nos falta essa experiência, o entendimento de uma vida espiritual, a qual Jesus conquistou para nós, enviando o seu Espírito, como ele mesmo diz lá em João, no capítulo 14, no capítulo 16, ele promete enviar o Espírito, porque ele diz assim: se eu não for, o Espírito não vem a vós, é necessário que eu for para que ele rogue ao Pai para que envie o Espírito. Uma vez que ele enviou do Espírito, como nós vimos na lição anterior, recebemos desse Espírito, ele é o selo da nossa promessa, nós podemos viver uma vida cheia do Espírito se quisermos, mas muitas pessoas ainda não têm esse entendimento, ou ainda não começou a praticar exercício de espiritualidade, não vive uma vida de fato na dimensão do Espírito e acaba andando na carne. Paulo fala muito dessas questões em Romanos, em Coríntios, em Gálatas. Ele traz muito esse aspecto desse tipo de vida que as pessoas têm. Então, o crente que ainda não é experimentado numa vida espiritual, às vezes ele busca até servir a Deus vivendo na força da sua própria carne. O conhecimento que ele tem da Sagrada Escritura é um conhecimento sem o auxílio do Espírito Santo. Ele tenta viver toda a sua vida baseado nas suas próprias capacidades e força. E por isso mesmo fracassa muitas vezes. A ideia de fracassar nessas nossas vidas cristãs ela está muito ligada a isso que Jesus está dizendo aqui no nosso texto, porque a carne para nada aproveita. Ou seja, todo o esforço que nós temos do ser natural, e aí eu vou distinguir isso aqui. Viver na carne é viver na nossa naturalidade de ser humano, sem a dimensão espiritual. É isso que eu quero colocar aqui como viver na carne. Tudo que nós fazemos na carne não agrada a Deus. Paulo diz isso lá em Romanos 8:8, quando ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando você vai lá para os profetas, por exemplo, tem um texto muito claro que diz também que toda a nossa justiça, uma justiça não feita da ordem espiritual, mas uma justiça própria, ela é considerada por Deus como um trapo de imundícia. Ela não está dentro de uma dimensão, de fato,
daquilo que é espiritual, daquilo que é a vontade de Deus no espírito. Então, de fato, tudo que nós fazemos na carne, como Jesus disse, nada se aproveita e se torna um fracasso. Por exemplo, quando a gente tenta servir a Deus evangelizando, por exemplo, somente usando nossas capacidades intelectuais, de conhecimento, essas coisas, muitas vezes não tem sucesso na evangelização. Por quê? Porque não é por força, por violência, é por convencimento que as pessoas se convertem. Elas se convertem pelo Espírito Santo. E Paulo fala sobre essa situação do Espírito. Nós vamos ver esse texto onde ele evangeliza, onde ele leva o evangelho na força e no poder do Espírito Santo. Porque, de fato, a natureza carnal, as habilidades carnais naturais dos seres humanos, ela não impera a justiça de Deus, ela não opera com o poder de Deus. E se não opera com o poder de Deus, não tem frutos espirituais, não tem consequências espirituais. É isso que o texto bíblico nos mostra em muitos momentos. Então nós precisamos sair dessa dimensão da carne para viver numa dimensão do Espírito, porque a carne ela sempre é fraca. Paulo diz em Romanos 8,3, quando diz assim, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, ou seja, a lei que Deus estabeleceu, ela é boa, ela é santa, ela é justa, como Paulo mesmo diz aos Romanos. Só que a lei não conseguiu transformar as pessoas, a lei não conseguiu tornar as pessoas justas, não salva as pessoas por causa da fraqueza da carne, porque obedecendo a lei pela própria carne, a gente fracassa. Por isso que eu disse na lição anterior que o verdadeiro israelita, o verdadeiro judeu, é aquele que é circuncidado no coração pelo Espírito, e pelo Espírito que coloca a lei de Deus escrita no coração do ser humano. Aí sim que o ser humano consegue agradar a Deus, quando ele vive na dimensão do Espírito, porque é o próprio Espírito que move o eleito de Deus, o crente. Enquanto está na carne, só baseado nas suas próprias forças, o homem não consegue agradar a Deus. Ela é fraca para poder obedecer os mandamentos de Deus, e principalmente agora os mandamentos da nova aliança. Porque se era difícil obedecer os mandamentos da antiga aliança, que eram muitos mandamentos, imagine na nova, porque na nova existe uma dimensão um pouco maior. É exigido de nós uma coisa um pouco maior, porque na nova aliança, quando Jesus nos dá seus mandamentos, lá no Sermão do Monte, por exemplo, ele descreve ali muitas coisas, que seria a prática da justiça desse eleito dessa nova aliança, fica muito claro ali que não é só uma questão de obedecer por obedecer, mas tem toda uma intencionalidade por trás. Na antiga aliança, se você obedecesse a letra da lei, beleza, estava tudo correto. Só que na nova aliança tem a atitude do coração, tem as intenções que são analisadas. Por isso que Jesus vai dizer assim, na antiga aliança dizia, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher ou para um homem, qualquer coisa desse tipo assim, com intenção no coração de desejo, você já adulterou com ela. Então veja que a coisa não é só obediência externa, tem a ver também agora com uma obediência interna, uma atitude de coração. Por isso que Jesus começa esse Sermão do Monte falando sobre a bem-aventurança, onde bem-aventurado o humilde de espírito. O humilde de espírito é aquele que obedece às leis de Jesus, o mandamento de Jesus já internamente, interiormente ele obedece. Ele tem uma postura interior de obediência. Né? Ainda às vezes que ele cometa algum erro exterior, mas quando é analisado no seu interior, as suas intenções puras, ela é levada em consideração. É por isso que às vezes a gente fica sem entender a vida de Davi. Davi, ele cometeu muitos pecados, né? Deus até proibiu Davi de fazer o templo por conta de que ele foi o homem que derramou muito sangue. Mas a Bíblia também diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi, ele era esse homem que interiormente ele tinha excelentes intenções, puras, nobres, de obediência a Deus, ainda que externamente não conseguia fazer todas. Mas claro que ele tinha, e aí que é interessante, quando a gente tem a intenção interna, é mais fácil de obedecer
e viver externamente de forma justa também, né? Agora, é quase impossível você ser corrompido no coração, ter maus intenções no coração e fazer o bem externamente. É praticamente impossível. Geralmente, pessoas que fazem isso, elas são hipócritas e elas fazem só para se aparecer, né? Hipocrisia é exatamente isso. É uma pessoa que tem mais intenções, ela é maliciosa, mas às vezes ela faz uma boa ação. Ela faz uma boa ação por quê? Porque ela está querendo se aparecer, ela veste aquela capa de pessoa justa, ela quer passar uma imagem do que ela não é de verdade. E isso é hipocrisia. Por isso que, né, em Jesus é necessário que as intenções boas comecem no coração. Quando nós somos humildes de espírito, né, interiormente faz com que o que controla a nossa vida é o espírito, essas boas intenções, essas boas pensamentos que nós temos, e aí fica mais fácil também de externamente nós vivermos essa vida que agrade a Deus e que cumpra a justiça de Jesus. Lembra que Jesus falou, né, que ele está falando diretamente aos discípulos, ele disse assim: a vossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Porque os fariseus eles cumpriam a lei externamente, mas interiormente eles eram sepulcros caiados, né, como fala, né? Sepulcro caiado é o sepulcro que ele recebe aquele cal, fica bonitinho, mas por dentro está cheio de verme, cheio de coisa podre, né? É assim que Jesus fala dos fariseus, e aí Jesus diz: vocês não devem ser assim. A justiça vocês devem exceder, ou seja, já interiormente vocês têm que ter uma postura de obediência e de justiça. Por isso que sempre essa vida na carne não vai conseguir de fato viver isso que Jesus está colocando para nós na nova aliança, né? E aí tem essa questão de que nós temos que estar sempre semeando no espírito e não na carne. Paulo fala isso lá aos Gálatas 6:8, né, dizendo: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Então nós não podemos viver uma vida operando sempre na dimensão da carne, porque quando a gente opera na carne, está semeando na carne, e aí a gente vai colher sempre corrupção. Mas ele vai dizer: quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, baseado como ele diz nos capítulos anteriores, né, vivam uma vida semeie no Espírito. E aquele que semeia no Espírito colherá para a vida eterna, né? E aí, eu estou falando aqui tudo sobre essa questão dessa vida do convertido já, mas que ainda não está experimentando as coisas espirituais, que ele vive ainda baseada na carne, semeando na carne. E aí, nós temos que compreender que nós fomos chamados para um tipo de vida diferente. Fomos chamados da carne para viver agora no Espírito. Gálatas 5:24 diz uma coisa bem interessante, diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, Jesus, quando fala aos discípulos, ele chama os discípulos para um segmento, e nesse segmento ele fala sobre isso, né? Tome a sua cruz, negue a si mesmo. O que está dizendo é exatamente isso que Paulo está falando aqui, da crucificação da carne. É a gente crucificar os nossos desejos baseado na carne. É nós crucificarmos uma vida na carne para poder viver cada vez mais no Espírito. Ainda em Gálatas 5:16 ele fala assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, quanto mais no Espírito nós vivermos, mais estamos crucificando a carne. Paulo chegou um momento da vida dele, de tanto ele crucificar a carne, de tanto viver no Espírito, que ele disse assim que agora já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho na carne é uma vida pela fé naquele que morreu e assim mesmo se entregou por mim. Então, a carne, a vida natural que Paulo está falando, ele estava vivendo só na dimensão do Espírito. Era o Espírito que estava conduzindo ele em todas as coisas. Por isso que quando ele fazia as missões, às vezes ele tinha um desejo de ir para um lugar e o Espírito o conduzia para outro.
né? Tem dois casos lá em Atos dos Apóstolos que fala sobre essa questão. Uma foi através de um sonho, outra foi o impedimento do Espírito de um lugar para onde ele queria ir. Por quê? Porque Paulo estava vivendo já nessa dimensão do Espírito, a tal ponto que o Espírito é que o conduzia para fazer a missão. E ele fazia tudo isso na força e no poder do Espírito. Como ele disse aos Tessalonicenses quando escreveu lá. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 1,5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito. Né? Porque Paulo entendia justamente como Jesus está ensinando. E o Espírito é que aproveita. O Espírito é que vivifica. Então ele levou o evangelho na força do Espírito para que o Espírito vivificasse os Tessalonicenses. Porque se Paulo plantasse na carne, ele ia colher corrupção. Então ele entende, Paulo, como Jesus está ensinando, que a carne para nada aproveita. Não é na força da carne que ele levou o evangelho, mas foi no poder e no Espírito Santo. É assim que ele levou o evangelho. E por conta disso, ele colheu frutos espirituais ali de pessoas convertidas, pessoas que eram obedientes a Jesus. Paulo exalta e elogia bastante a igreja de Tessalônica pelo bom testemunho que eles davam, porque eles nasceram de novo do Espírito e por isso eles davam excelente testemunho. E aí é interessante uma coisa, né? O Espírito, pela sua própria dimensão espiritual, ele precisa de uma outra dimensão espiritual para poder fazer morada. Né? Jesus, quando ele fala sobre a parábola do semeador, ele fala ali de 4 tipos de solos. Então tinha o primeiro solo, que era a beira do caminho, tinha lá as pedras e pedregulhos, tinha lá os espinhos, e tinha o último solo, que era uma terra fértil. Né? Essa parábola de Jesus dá um entendimento muito interessante, né? É necessário solos espirituais para a semente espiritual. O semeador estava semeando e Jesus disse que essa semente é a palavra. A palavra, como Jesus está dizendo aqui em João 6,33, ela é espírito e vida. Então essa palavra, essa semente que é espírito e vida, ela precisa de um solo espiritual. E Deus fez isso, como nós vimos na lição anterior. Deus ele nos fez nascer de novo, ele nos deu um novo espírito, e esse novo espírito é o solo, onde recebe do Espírito de Deus, onde recebe a palavra de Deus, e ali pode germinar. O Espírito não tem como operar nas nossas vidas de uma forma plena, né, que é o que é mais importante para a nossa vida espiritual, se nós também não tivermos o nosso solo bem preparado, que é o nosso próprio espírito estar bem preparado. A palavra de Deus também, ela não consegue operar, né, em nós, ou seja, ela não consegue germinar, crescer e dar frutos, se nós também não estamos bem preparados. Então nós temos que preparar o nosso espírito para poder viver na força e no poder do Espírito, para que a palavra ela seja operosa em nossas vidas. Jesus disse que se nós bebermos da sua água, nós nos tornaríamos uma fonte viva a jorrar para a vida eterna. E a água ali que está se referindo é tanto o Espírito quanto a palavra. E a gente só consegue ser essa fonte a jorrar para a vida eterna se nós, como fonte, formos uma fonte pura, uma fonte preparada para o Espírito de Deus e para a palavra de Deus. É por isso que é muito importante nós nos prepararmos espiritualmente com exercícios de espiritualidade. Os exercícios espirituais é esse preparo do solo. Quando um semeador vai semear, ele prepara o solo. Ele ara, ele aduba, ele cuida da terra, coloca ali ingredientes para que ela se torne de fato um solo fértil. Aí quando ele joga a semente, essa semente sem dificuldade nenhuma, ela vai germinar, vai crescer e mais tarde dará muitos frutos. Da mesma forma, nossas vidas espirituais, elas têm que estar sendo preparadas sempre. E são exercícios de espiritualidade. Existem vários exercícios de espiritualidade. As pessoas conhecem mais 2, que é a leitura bíblica e a oração, mas tem outros também. O grupo de jovens da nossa igreja, agora nesse mês de junho, está fazendo um estudo, capítulo por capítulo, de um livro
de um autor chamado Richard Foster, em que ele fala sobre as disciplinas espirituais. O nome do livro é A Celebração das Disciplinas. É um livro que eu recomendo. Nós já estudamos esse livro aqui na igreja e em anos anteriores, quando falamos sobre espiritualidade cristã. E eu recomendo a compra desse livro para que você possa praticar. Ali tem 12 exercícios de espiritualidade. Quanto mais você pratica diariamente esse exercício de espiritualidade, mais você está preparando o seu solo para que o Espírito, para que a palavra possa ali ser útil, né? E ela germinar, e ela florescer, e assim tornar a sua vida uma vida plena do Espírito, operosa no Espírito. Por quê? O centro da nossa vida é a nossa natureza espiritual, né? E aí, se você me perguntar o que é essa nossa natureza espiritual? É a nossa consciência. É a nossa consciência. Por exemplo, o Espírito ele ganha voz e ouvido na nossa consciência. Então, nós temos esse ponto de contato com o Espírito através da consciência. Geralmente eu faço um exercício com as pessoas para elas identificarem o seu espírito. E o exercício é bem simples, né? Uma coisa muito, muito simples. Que eu peço para elas fecharem os olhos, né? Só para ter uma certa concentração. E eu peço para elas falarem os nomes delas só na mente, sem ser verbalmente, só na mente. Quando você fala o seu nome, pode ser qualquer outro nome, qualquer outra coisa, mas no exercício eu peço para a pessoa falar o próprio nome na mente. E aí quando elas falam, eu pergunto, vocês falaram? Aí todas confirmam, aí eu pergunto, quem foi que ouviu você falando? Porque de fato, quando a gente fala na nossa mente, a gente ouve uma voz. E a gente ouve essa voz, né? A voz ressoa na mente e alguém ouve. Quem ouviu foi o Espírito, né? O Espírito ele tem essa capacidade de percepção, de ouvir, né? Que é a consciência. Porque o ser humano ele tem a sua parte dos pensamentos, que é o cérebro, né? A parte biológica. O nosso cérebro ele é o ser pensante em nós, né? E aí tem uma parte que não é biológica, que não é material, que é a consciência. E essa consciência é esse ponto de contato com o Espírito de Deus. É a consciência que é o nosso Espírito, é o nous, né? Que é a expressão que Paulo usa no Novo Testamento para falar do Espírito ou dessa mente consciência espiritual. Então, esse exercíciozinho é só para que você tenha essa dimensão desse ponto de contato com o Espírito. E essa consciência ou esse Espírito é que precisa ser habilitado, precisa ser treinado, precisa ser experimentado nas coisas espirituais. E o exercício de espiritualidade vai ajudar essa consciência. E principalmente, essa consciência, o Espírito nosso, ele, quando você pratica exercício de espiritualidade, vai ajudar, a primeira coisa a fazer é treiná-la para que ela não seja uma mente cauterizada. Porque a mente das pessoas não convertidas, elas são mente cauterizadas, né? O que é uma mente cauterizada? É aquela mente, aquele espírito que não percebe as coisas de Deus, que não adentra as coisas de Deus, que não se relaciona com Deus. Por exemplo, os fariseus. Os fariseus eles eram excelentes estudiosos das Sagradas Escrituras. E Jesus diz isso assim, vocês que estudam as Escrituras, examinai nelas, elas falam de mim. Mas, contudo, vocês não percebem, vocês não entendem para virem a mim e serem salvos. O que Jesus estava querendo ensinar para os fariseus ali é o seguinte, olha, vocês leem a Bíblia, vocês estudam as Escrituras baseado na carne. Vocês não têm essa dimensão espiritual. E porque você não tem a dimensão espiritual, essa palavra ela não tem efeito em vocês, ela não é reveladora para vocês, mostrando que eu sou o Cristo e para que vocês se convertam. No próprio também, naquela série de parábolas que Jesus ensina em Mateus 13, até logo depois que Jesus fala sobre a parábola do semeador, Jesus fala aos discípulos, olha,
A voz é dado conhecer os mistérios do reino, mas os outros não, né? Eles mesmo vendo não enxergam, eles mesmo ouvindo não entendem, né? Por quê? Porque eles não estão nessa dimensão de uma espiritualidade conectada com Deus. Eles estão com a mente deles cauterizadas. E o exercício de espiritualidade ajuda a gente desacauterizar essa mente, torná-la sensível para as coisas espirituais, aí ela compreende as Sagradas Escrituras, compreende a vontade do Espírito em nossas vidas, o Espírito consegue, através da nossa consciência, do nosso Espírito, nos mover para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça no mundo em questão de missão, de vocação e tudo mais. Então, por isso que é importante o exercício de espiritualidade. Veja o que Paulo fala, por exemplo, a Timóteo, em 1 Timóteo 4:2. Diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm consciência cauterizada. Né? A consciência cauterizada deles fazia com que eles fossem hipócritas, falassem mentira. A mente cauterizada é aquela mente que, né, outra expressão que Paulo usa e Jesus usa, ela está dura de coração. A dureza de coração é uma expressão bíblica falar dessa mente cauterizada. É uma pessoa que mesmo lendo as Escrituras, não só não compreende, ou quando compreende, ele não consegue obedecer. Ele continua fazendo as coisas erradas, ele continua com seus próprios desejos, com sua própria vontade, e de fato ele não é movido pelo Espírito para fazer e entender as coisas de Deus. Paulo fala bastante isso em Coríntios, né? As pessoas que não conseguem viver as coisas de Deus, não conseguem agradar a Deus e não vivem ali na dimensão do Espírito. Lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele fala o seguinte: as armas das quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas do pensamento, né, de qualquer coisa. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, quando nós vivemos na dimensão do Espírito, com exercício de espiritualidade, a gente consegue ter armas espirituais para combater argumentos, pretensões erradas, né? Filosofias erradas, ideologias erradas. E levamos todo o nosso pensamento, né, em obediência a Cristo, conhecendo as coisas de Deus, né? Paulo fala sobre essa questão de a gente poder experimentar o conhecimento de Deus. Ele diz assim lá em 1 Coríntios 2, 14 e 15, né? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aí ele finaliza no 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas espirituais. Então, no Espírito, nós conseguimos penetrar na mente de Deus. É isso que Paulo vai continuar falando nesse 1 Coríntios capítulo 2. A gente penetra na mente de Deus, conhece as coisas de Deus, vive as coisas de Deus. Porque, como Paulo diz, nós temos a mente do Espírito. Lá também ele fala sobre isso, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento. E aí, não é segredo, né? Mas uma grande descoberta que nós temos nessa fala de Jesus, de João 6,63, é que ele fala de que a sua palavra é espírito e vida. É interessante isso porque nós temos que ter o entendimento que a palavra e o espírito, eles trabalham junto. Aliás, assim, né? Trabalham junto, mas principalmente o espírito usa a palavra de Deus para operar no crente. Então, é um erro nós acharmos que nós podemos aprender do Espírito sem a palavra, e um erro ainda maior também é acharmos que nós podemos estudar as Sagradas Escrituras desconsiderando a iluminação do Espírito, porque elas estão conectadas. Na Trindade, a palavra e o Espírito estão unidas, e também na nossa devocional elas têm que estar unidas. Na nossa compreensão do Espírito tem que ser a luz das Sagradas Escrituras, e as Sagradas Escrituras têm que ser entendidas à luz do Espírito Santo, né?
É aquela coisa o seguinte, sabe? Tem pessoas que recebem revelações, que às vezes têm experiências espirituais, e aí elas tentam entender aquelas experiências espirituais por si própria. Elas não se voltam para a Sagrada Escritura para entender a sua experiência. E porque ela não foi atrás das Sagradas Escrituras para entender a sua experiência, ela entende a sua experiência de forma errada, aí cria uma nova seita, cria uma nova religião baseada na sua experiência. E por isso existem muitos tipos de religiões. Mas o ideal é quando nós temos essas experiências espirituais, a gente corra para as Sagradas Escrituras para identificar essa experiência com o que as Sagradas Escrituras diz e assim, em vez de a gente criar uma nova espiritualidade, uma nova seita, qualquer coisa, a gente se adequar àquilo que é bíblico, que está bem patente. E aí a gente interpreta então a nossa experiência à luz das Escrituras. E da mesma forma, nós temos que estudar as Sagradas Escrituras, né? E à luz do Espírito Santo, para que a gente consiga compreender as Sagradas Escrituras pelo que o próprio Espírito ensina. Porque ele foi aquele que inspirou. Né? A Bíblia tem mais de 40 escritores, né, que as escreveram, mas todos eles foram conduzidos por Espírito. É o Espírito que é o verdadeiro autor das Sagradas Escrituras. É ele quem a inspira. Então ele é o melhor intérprete para ela mesma. Por isso que ao estudar as Sagradas Escrituras, nós temos que estudá-las em espírito de oração. Né? Tem alguns autores até que falam assim, que a gente tem que ler as Sagradas Escrituras de joelho, né? Que é para dar essa simbologia de estudar as Sagradas Escrituras em oração, pedindo do Espírito a compreensão, para que o entendimento que ele nos dá seja baseado na sua própria revelação ou iluminação. Isso torna mais autêntico o conhecimento porque ele passa a ser operante em nós, esse conhecimento. Né? O estudar as Sagradas Escrituras em oração, sendo conduzido pelo Espírito, não é só conhecimento, não torna-se só informação. Torna-se, na verdade, crescimento, edificação, aprendizado. As Sagradas Escrituras, através do Espírito, ensinando-nos, ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos habilita para toda boa obra, como Paulo fala, né? A Timóteo, que toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção na justiça e para habilitar o obreiro para toda boa obra. Né? Então é necessário fazer isso, porque a palavra ela tem essa capacidade pelo Espírito de operar poderosamente em nós, até revelando quem nós mesmos somos e assim nos corrigindo. Né? Por exemplo, Hebreus 4:12 fala sobre isso, quando diz lá, né? Pois a palavra de Deus é viva e é eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra ela penetra profundamente o ser humano. Ela compreende esse ser humano, ela julga esses pensamentos, essas intenções do coração, e aí começa toda uma transformação desse ser humano. E um ser humano, uma vez transformado pela palavra e espírito, aí ele vive a vida que Deus quer. Ele começa a ser movido pelo Espírito. Ele começa a ser a carta lida, como Paulo fala aos Coríntios, né? Onde as pessoas, quando elas olham para nós, elas veem Deus, veem Cristo, veem as Sagradas Escrituras sendo praticadas, né? O Espírito traz vida através da palavra e ela aplica a verdade com poder em cada um de nós. Paulo fala isso aos Efésios 3,16, quando ele diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas de Deus, né, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo. Paulo está falando aqui para os Efésios: olha, eu oro para que, conforme as suas gloriosas riquezas, Deus fortaleça você no seu íntimo, no íntimo do seu ser, com poder e por meio do Espírito Santo. Então ele faz
essa operação, ele fortalece nosso íntimo através das Sagradas Escrituras, operando juntamente, em conjunto com o Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra é Espírito e vida. Proporciona em nós essa força operante para que a nossa vida seja a vida que Jesus prometeu. Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós não vivemos essa vida abundância enquanto nós não vivemos essa vida plena do Espírito e da palavra junto. A palavra tem que ser lida todo dia, irmãos, em espírito de oração, para que todo dia, de glória em glória, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,18, sejamos transformados à imagem de Jesus Cristo. É isso que ele espera. Então, existe essa operação entre palavra e espírito para nos beneficiar nas nossas vidas. Eu quero ler ainda um texto de Efésios 5, 18 e 19 para falar sobre que o Espírito Santo ele opera pela palavra, quando ele diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas enchem-se do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Percebam aqui a comparação desse texto que eu estou lendo de Efésios 5, 18 e 19 com o texto de Colossenses 3,16, onde ele diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, Paulo está falando do enchimento do Espírito Santo através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Nos dois textos ele fala isso, tanto em Efésios quanto em Colossenses ele fala isso. E ele fala em Efésios que isso nos enche do Espírito Santo. E aqui em Colossenses ele diz assim que quando a gente faz isso, a gente também o faz através de ter ricamente a palavra em nossos corações. Então nós temos que ter, como ele coloca assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E essa habitação é habitação pelo Espírito. Quando nós lemos a palavra em espírito de oração, nós estamos nos enchendo do espírito e vida que a palavra tem. Como Jesus fala em João 6,63. Essa que é a dimensão que nós precisamos compreender nesse estudo. Essa operação nas nossas vidas que se dá através das Sagradas Escrituras, para termos uma vida mais espiritual e cheia da vida de Deus. Uma vida realmente abundante, movida pelo Espírito de Deus, conduzida pelo Espírito de Deus. Por isso que é importante para a nossa espiritualidade, para que a gente consiga viver mais plenamente no Espírito, a vida devocional, a vida da prática das espiritualidades, de estudar as Sagradas Escrituras em espírito de oração, meditar nas Sagradas Escrituras, fazer contemplação, que é uma das práticas da espiritualidade cristã. No livro do Richard Foster, a Celebração de Disciplina vai ensinar sobre a contemplação, nós contemplarmos Deus também através das Sagradas Escrituras, faz com que a gente cresça muito, prepare o nosso solo espiritual para a semente espiritual brotar. Então precisamos viver isso, essa dimensão do Espírito também através da palavra. O resumo dessa aula de hoje trata dessa questão de que a operação do Espírito de Deus através de nossas vidas acontece através da palavra. E eu quero encerrar como comecei, lendo novamente para que fique bem gravado nos nossos corações esse texto e assim nós, através do resumo que é esse versículo, a gente tem essa compreensão da importância de viver uma vida espiritual pautado pela palavra. Quando ele diz assim, o Espírito é o que vivifica. E aqui ele está falando do Espírito Santo. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. Não viva uma vida somente na carne. Na verdade, saia da carne para o Espírito, porque é o Espírito que vivifica. E aí Jesus complementa. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Então, sejamos cheios do Espírito para que ele vivifique cada vez mais nossa vida de forma plena. Fazendo uma das formas de fazer isso,
como nós já falamos na lição anterior, né? E lemos agora também com salmos, hino, cantos espirituais, adoração, oração, mas também lendo as Sagradas Escrituras em espírito de oração, para que assim aconteça no nosso interior, né, a operação desse Espírito, nos transformando, nos enchendo e nós vivermos totalmente na dimensão do Espírito, para que venhamos a andar em Espírito, semear em Espírito, sempre. E assim nossa vida com certeza será sempre mais frutífera. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que você leia novamente os textos que nós falamos e assim pratique. Se interessem, né, como eu coloquei, né, se interessem pelo livro do Richard Foster para trabalhar disciplinas espirituais. Se você quiser, se você não está no nosso grupo com jovens ali estudando o livro do Richard Foster, se você quiser, a gente pode incluir você para que você também comecem a ter um melhor entendimento de como é que se pratica os exercícios de espiritualidade. E eu tenho certeza que se você aprender como fazer e praticar, a sua vida será cada vez mais espiritual, você vai estar vivendo de uma forma totalmente diferente, vai ser uma nova forma de andar no mundo quando nós praticamos o exercício de espiritualidade. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula.